Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Anderson. Vamos estar iniciando um conteúdo muito interessante hoje, né? Esse vídeo vai estar trabalhando exatamente com as informações básicas para se desenvolver sites, né? Então, eu julguei importante e muito interessante falar sobre esses temas que você está vendo aí na sua telinha. E a saber, os temas hardware e software, estrutura de arquivos e pastas, diretórios, pastas, arquivos, extensões, aplicações, pastas e arquivos, internet, características das páginas, linguagem de marcação e HTML. Então, assim, vamos estar discorrendo aí sobre esses pontos, né? De uma forma bem básica, tá? Apenas para entendimento e desenvolvimento do proposto aí em nossos vídeos futuros, né? Que é trabalhar com sites. Lembrando a todos vocês que o curso de sites que vão estar desenvolvendo é de caráter básico, né? E, claro, de acordo com o tempo, né? Novos vídeos aí a gente vai estar desenvolvendo e, claro, trabalhando aí com conceitos aí um pouco mais avançados, tá bom? Então é isso aí, vamos iniciar o nosso conteúdo? Todo mundo sabe que hardware e software nada mais são do que duas coisinhas que não andam separadas, mesmo porque um depende do outro, né? O hardware é toda a parte física do computador, e para tal temos as peças do computador, e as peças você sabe muito bem quais são elas, né? São todos aqueles periféricos de entrada, os periféricos de saída e os periféricos mistos. E o que são esses periféricos? São as partes que conectam o gabinete, né? Que se conectam ao gabinete. Temos aí o mouse, temos o teclado, temos o monitor, né? Temos inúmeras outras peças que são encaixadas tanto internamente como externamente ao computador. Então, hardware é toda a parte física, aquilo que eu posso tocar, né? Que conceito que já temos em tudo quanto é curso. Para quem já fez algum curso aí de informática, sabemos muito bem que isso é um conceito extremamente básico de hardware, né? E software, qual é o conceito de software em si? É a parte lógica, né? E para tal temos os programas, ou seja, os programas em geral, os aplicativos, os sistemas, tudo aquilo, né, que de alguma forma gerencia o hardware, que de alguma forma está controlando o hardware, né? Os sistemas operacionais são um exemplo, sistemas principais, né? Então esses programinhas eles são fundamentais para o desenvolvimento de atividades do dia a dia, né? Sejam elas complexas, simples, básicas. Então os programas hoje têm se realçado muito no mercado. Então tem programas aí que quando o cara tem um conhecimento do mesmo, né, ele ganha um salário bem interessante. Então hoje temos aí inúmeros programas que têm chamado a atenção do mercado, e aqueles que detêm conhecimento sobre eles estão aí praticamente com oportunidades, né, bem favoráveis, né? Então, hardware e software. Hardware é toda a parte física do computador e o software é toda a parte lógica do computador, tá? Então, os programas que você utiliza no dia a dia, tá bom? Vamos lá, continuando. Certo, como eu estava falando, hardware é o que você está vendo aí na tela, né? Temos inúmeros dispositivos, né? Todos aqueles que de alguma forma se conectam a um computador, né? Você praticamente pode considerar como um hardware, né? Como uma peça, né? Uma peça aí que tem alguma função, né? De entrada de dados, de saída de dados, ou que faz as duas coisas, tá? E o software? O que são os softwares, né? A gente falou ainda há pouco sobre eles, que é a parte lógica. Então, tudo que você está vendo aí na tela são ícones de programas que existem aí pelo mundo. Claro que isso aí é só uma minoria, porque existem milhares de programas espalhados aí pela internet para você fazer download, né? E os mais famosos e utilizados nas empresas é a suite do Office, né, da Microsoft, que saímos o Excel, PowerPoint, Word, né, o Access, e os programas da suite Adobe aí, que são os programas muito utilizados para a criação e desenvolvimento de sites como Dreamweaver, Photoshop, tratamento de imagem, Illustrator para trabalhos vetoriais, etc. Então, praticamente, a gente não vive sem esses programinhas, né? Beleza, estrutura de arquivos e pastas. Por que é importante falar sobre a estrutura de arquivos e pastas, né? Observe e vamos ver aqui o que temos. As principais tarefas em um computador estão ligadas a arquivos e sua utilização por parte dos programas, softwares, ou seja, praticamente os arquivos, né, eles têm um papel fundamental, né, porque os programas geralmente geram eles, né. Os programas, quando você salva o que você está fazendo, ele geralmente vai salvar em um arquivo. E aí vamos estar conhecendo futuramente como esses arquivos, né, como é que os programas salvam esses arquivos, né. Então, de uma certa forma, é importante conhecer a estrutura de arquivos e pastas no computador, tá?
Os arquivos e pastas, de alguma forma, eles estão bem organizados, né? Só que essa organização geralmente pode ser gerenciada por um programa, né, um sistema, ou pelo próprio usuário usando o sistema. Tá? Então, o que são os diretórios? Né? É uma subdivisão lógica de um sistema de arquivos, que permite o agrupamento de arquivos que se relacionam de alguma forma. Entre outros aspectos, a plena organização por parte do usuário determina exatamente como que vai se comportar esses arquivos, aonde vão ficar, em quais pastas ficar e dentro de qual local. Né? Se você perceber, quando trabalhamos aí com um sistema, né, com, por exemplo, o Windows, né, a gente consegue identificar alguns parâmetros. Né? Por exemplo, esses parâmetros de organização, que estamos falando de estrutura de pastas, vamos pegar pelo exemplo aqui, no caso aqui este computador, aí temos aqui, né, arquivos de programas, ó, você já percebe uma pasta. Ao clicar nela, você vai encontrar outras pastas em uma ordem alfabética, tá? Como Adobe, Seclear, Common Files, e, ou seja, os programas que eu tenho instalado no meu computador. E quando eu clico em uma dessas pastas, você vai encontrar outras pastas que no caso contém aí outros arquivos pertinentes à pasta anterior. Então você já percebe uma organização, né? Em arquivos de programas temos a suíte Adobe com os seus programas, e quando eu clico em um desses programas eu vou encontrar uma estrutura organizada do mesmo. Então, de uma certa forma, o diretório ele serve para organizar, né? E isso facilita muito o trabalho. Então é importante saber, né, trabalhar com os diretórios. Por exemplo, eu estou aqui acessando um arquivo, aqui ó, Adobe, After Effects, e aí você percebe, nesse exemplo simples de diretório, temos o seguinte, que na unidade C do computador, né, uma partição onde está o meu sistema, barra Programa Files, ou seja, arquivos de programas do Windows, barra Adobe, né, a pasta, uma das pastas que está relacionada com programas dentro da pasta Program Files, que no caso aqui é os arquivos e programas, e dentro da pasta Adobe você encontra o Adobe After Effects CC 2018. Então, de uma certa forma, você pode perceber, essas barras aqui, ó, elas estão separando, tá, a estrutura, né, de pastas. E isso de uma forma organizada. No caso aqui, no dia da instalação do programa, ele automaticamente considerou aqui o arquivos e programas, que gerou a pasta Adobe, e na sequência gerou a pasta Adobe After Effects CC 2018. Então, essa estrutura de arquivos aqui foi gerada pelo programa. E essa estrutura aqui, como você pode ver, chamamos de diretório, é um caminho. O diretório nada mais é do que um caminho entre pastas, né, de uma certa forma organizados, tá, que se relacionam. Como você pode ver, o Adobe After Effects pertence à suíte Adobe, que por sua vez é uma suíte de aplicações, de programas, que está vinculado aqui ao Program Files. Tá? E isso aqui, o que acontece? Você pode também criar sua estrutura, seu diretório. Né? Por exemplo, a gente vai perceber que com a criação de sites podemos criar diretórios, né? Utilizando, renomeando pastas, excluindo se for necessário, criando uma pasta dentro da outra e assim por diante. Né? Então essa organização, não somente os programas fazem quando você instala eles, como também você como usuário pode estar fazendo também quando quiser organizar a sua estrutura de pastas. Por exemplo, meus documentos, e dentro dos meus documentos vai ficar o quê? Meus vídeos, minhas músicas e minhas imagens. Então é importante sabermos a relação do diretório, e vamos falar isso aqui mais à frente, né, quando a gente for falar sobre a questão de buscar uma imagem para colocar no site, uma música, um vídeo, buscar uma informação de um outro site. Então é importante a gente relacionar utilizando aí, né, esse conhecimento, os diretórios, quando se trata no próprio computador, tá? Ou em um servidor, etc. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa ideia. Beleza, então ficou bem claro aí o que é um diretório, né? Na sequência, as pastas, né? Praticamente uma pasta no computador nada mais é do que um local onde a gente aloca informações, onde a gente armazena e organiza informações. Tá? Então os dados geralmente eles estão alocados em pastas. A estrutura de pastas gera aí o que você conhece como diretório, caminhos para você encontrar um determinado arquivo ou pasta. Então nunca se esqueça que as pastas servem para isso. Criamos pastas todos os dias nas empresas, criamos pastas em nossas casas, no smartphone, no tablet, no computador. Pasta é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então as pessoas personalizam, fazem o que querem com elas. E no nosso contexto, as pastas vão servir para organizar o conteúdo do nosso site. E os arquivos? Vamos pegar esse conceito bem interessante, né? Um conjunto de dados que se relacionam de alguma forma, ou seja, juntos descrevem uma informação ou conjunto de informações. Então os arquivos hoje eles são praticamente gerados por programas, né? Os arquivos, a partir do uso
a partir do uso do usuário em si, né? Estranha a expressão, o uso do usuário, mas a partir do usuário trabalhando com programas, ele começa a gerar esses arquivos, e esses programas aí, dependendo do tipo de programa, ele pode gerar também um tipo de arquivo, né, que vamos conhecer como extensão, que é um assunto já tratado. Então não se esqueça que as informações, hoje, o conjunto delas, né, elas representam aí geralmente arquivos, e esses arquivos estão espalhados por todo lugar, arquivos de vídeo, arquivos de música, arquivos de imagem, texto, planilhas. Então existem vários tipos de arquivos, é importante conhecê-los. Então somente conhecer o seu fundamento, como também conhecer a sua extensão, tá? E é o assunto agora, extensões. O que é uma extensão? Vamos pegar o termo, trata-se de um sufixo, ou seja, o que vem após a palavra, que nomeia o seu formato e também a função que desempenham em um computador. Então, como podemos ver, né, todo arquivo, ele contém de alguma certa forma uma extensão. Grande parte delas são conhecidas e outras tem gente que nunca ouviu falar, tá? Então temos aí as fotos, temos as músicas, os vídeos, geralmente fotos JPEG, né? Músicas MP3, vídeos MP4, são os formatos mais conhecidos gerados em smartphones, por exemplo. Mas, claro, existem programas que fazem conversão aí de músicas e vídeos, né? Existem outros formatos de extensão de imagens, então isso tudo a gente vai conhecer ao longo do tempo. E como você pode ver aqui na imagem, né, o que mais temos aqui são formatos de arquivos diferentes, né? Então existem milhares de formatos. É a prática com programas, é o uso de programas diversos que faz a gente entender e reconhecer grande parte dessas extensões de arquivos, tá? E sabemos que uma das principais extensões de arquivos é a extensão de programas, né? O exe, né, que geralmente está vinculado aí a grande parte dos vírus de e-mail que a gente, quando baixa, né, vai estar clicando pensando que é uma imagem, e na hora você é contemplado com um programinha trabalhando em segundo plano, né, uma praga virtual. Então as extensões de textos, vídeos, músicas, imagens, arquivos comprimidos, apresentação de dados ou informações, né, e programas, e cada um deles contém extensões. E você percebe que os textos contêm um doc, txt, rtf, os vídeos, a gama é muito maior do que você está vendo aqui, tá? AVI, MOV, MPEG, MP4, WMV e muitas outras, né? Tem o OG3, se não me engano, OGG3, então tem vários formatos. Temos o MIDI, temos o MP3, temos o WAV, né? E no caso das músicas. E nas imagens temos aqui os GIFs, JPEG, BMP, né? Que é o bitmap, e o PNG. Então tem muitos outros além desses, tá? Então os arquivos comprimidos ou compactados, como são conhecidos, é a grande febre pela internet, porque geralmente baixamos eles e precisamos de programas que vão descompactar esses arquivos, né? Grande parte da galera que baixa jogos, baixa programas, baixa tanta coisa pela internet, geralmente eles têm todos assim, né? Compactados. Os arquivos PPS, no caso aqui, é a extensão das apresentações multimídia aí pelo programinha da suite do Office aí, no caso PowerPoint, né? E o exe é a extensão aí dos programas em geral, tá? Então os executáveis, né, eles recebem esse nome exatamente por essa extensão aí. Então, como é que funciona? É o nome, como a gente viu no slide anterior, tá? É o nome do arquivo, ponto, sua extensão. Então, sempre será assim a relação. Vamos perceber futuramente que o Windows oculta, por uma questão de segurança, a extensão do arquivo. Mas também vamos aprender como ficar à mostra essa informação na tela, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. As aplicações sobre pastas e arquivos. Olha, é bem importante conhecermos alguns comandos, né, alguns atalhos aí para facilitar o nosso trabalho, né, no dia a dia com programas em geral. E no nosso curso de desenvolvimento de sites, né, curso de sites em si de forma básica e interativa, vamos ter aí, né, no caso, uma necessidade muito grande de usar esses recursos, né? Por exemplo, em vez de eu clicar com o botão direito sobre uma pasta ou um arquivo e optar pela opção no menu suspenso de renomear, eu posso selecionar a pasta ou arquivo e pressionar F2, que dá no mesmo. Então vai ficar suscito para fazer a nomeação do arquivo, né? E claro, né, delete. Não vou clicar com o arquivo com o botão direito e depois pressionar sobre a opção delete. Eu posso simplesmente pressionar a teclazinha delete para fazer essa ação. Criadas, né? No caso aqui pastas e arquivos, no caso pastas criadas, né? Então temos um comando que eu gosto muito de utilizar quando estou trabalhando, que
Geralmente quando eu mostro em minhas aulas aí no curso onde eu ministro aulas, né, a galera se pergunta, professor, o senhor colocou aqui uma pasta de uma forma que ninguém viu o senhor criando pasta. O Windows de forma pelo mouse, né, você pode, através de 3 maneiras de inserir uma pasta, né? Só que essa forma aqui é uma forma que independe do mouse, que é o pressionar de Ctrl mais Shift mais N, e você vai criar uma pasta só esperando você nomeá-la, tá? E muito mais, tá? Então organização é tudo quando se trata de informações. Se você perceber, hoje em dia nomear arquivos, organizar o conteúdo deles, né, as pastas, onde fica, isso facilita até para você no futuro saber onde estão os seus arquivos. E se você faz isso no seu computador, no seu trabalho, no dia que você faltar, alguém que chegar vai reconhecer, né, e os seus arquivos e pastas, porque está tudo organizado e estruturado. Então é um ponto muito positivo até mesmo para quem trabalha aí, tá bom? Aqui temos o layout de um teclado, né? E esse layout aí, eu optei aí por colocar um da internet, eu fiz bem rápido isso aqui de madrugada, tá, pessoal? Então não reparem muito aí, eu poderia ter colocado uma imagem com uma qualidade bem melhor, mas esse aqui foi o que mais conteve alguns termos bem interessantes, né, pra gente trabalhar, tá? Olha, é importante lembrar que grande parte das teclas que você está vendo aqui são teclas que facilitam o dia a dia aí com os trabalhos, tá? Então a gente vai usar muito grande parte dessas teclas aí, tá? Então é importante reconhecer no layout do teclado elas para poder você saber onde se encontra quando eu solicitar nos vídeos, né? Quando eu disser, vamos pressionar a tecla Tab ou tecla Tab, né, para poder fazer um recuo ao lado direito. Então você já sabe que essa tecla é uma que está acima da Caps Lock, que é a tecla que deixa aí, né, a partir do momento que você pressiona ela, todas as outras teclas ficam, as letras, né, minúsculas ficam maiúsculas, né? Então ao pressionar ela, após pressionar ela, todas as demais teclas ficam maiúsculas quando você pressionar. Então, assim, é importante, né, a gente conhecer a localidade dessas teclas para quando a gente estiver trabalhando através dos vídeos, né, você não ficar perdido, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o conteúdo. Beleza, falar de internet, pessoal, é muito interessante porque está ligado com a questão de sites. E nada mais, nada menos que Tim Berners-Lee, né, para poder a gente ter uma ideia de como tudo começou. Esse cara foi um dos primeiros a desenvolver os parâmetros de comunicação através da internet em 1989, tá? Então esse cara aí é um cara que praticamente, se não fosse pelo conhecimento, né, dele, né, muita coisa hoje não teríamos, mas de qualquer forma alguém iria descobrir depois, né? Mas só que esse cara foi o que startou, que iniciou a comunicação entre um terminal e um servidor, né? Que desde o princípio temos aí o que chamamos hoje de internet pelo mundo, onde agora podemos conectar computadores a servidores em qualquer canto do mundo, tá? Através de alguns parâmetros aí que vamos conhecer também futuramente, tá? Na internet tem muito assunto sobre isso, tá? Você pode se informar um pouco mais, não cabe a gente se aprofundar sobre o tema, mas para você ter uma ciência aí que o Tim Berners-Lee hoje é representante, tá? E no caso aí implementador e agregador aí da W3C, que nada mais é do que uma pequena organização, pequena não, uma grande organização que determina os códigos aí HTML e CSS, né? Se eu não me engano, parece que o CSS também faz parte da estrutura que eles determinam aí e criam a cada período aí uma forma aí de trabalhar com HTML, tá? Se eu não me engano, né? Mas qualquer coisa aí vocês podem se informar um pouco mais, né? É muito interessante o assunto, são fatos históricos, tá? Mas quando a gente quer se atualizar, geralmente a gente vai aí no W3C, que é o site oficial com todas as tags, atributos e informações sobre HTML aí, tá bom? Beleza. Sites, né? O que são de fato os sites? Olha, os sites nada mais são do que um conjunto de informações, né, que você tem na tela de um tablet, de um smartphone, de um computador, de um notebook, né? Seja qual for o dispositivo com uma tela que acessa a internet. Então os sites nada mais são do que a forma pelo qual os dados através da internet chegam até você, tá? E os sites eles são acessados através de um IP, né? Mas isso é um assunto que vamos estar conhecendo futuramente, nós não vamos nos aprofundar de momento, tá? Mas isso é um assunto que grande parte das pessoas já retém, os que não retém a gente pode depois fazer aí, né? Para quem tiver interesse, eu posso depois criar um conteúdo sobre o assunto de IP, tá? Então, os sites são praticamente uma febre, porque tem site para tudo, né? E as homepages, como são conhecidas, né? Os sites aí praticamente de redes sociais, de conteúdos diversos, né? Então, hoje tem suprido a necessidade de muitas pessoas que todo dia de alguma forma acessa, né? E através disso negócios são construídos, ideias são formadas, então tem muita coisa que vai crescendo aí com os adventos da internet através aí das informações que são prestadas através do site, tá? Inclusive o vídeo que você está
está assistindo, né, está exatamente em um canal onde você está tendo acesso através da internet. Tá? E é um canal que você está tendo acesso através de um navegador que, por sua vez, aí, tem os dados interpretados, que no caso são os dados do YouTube para você ver. Tá? Então vamos lá, continuando. Devemos também entender que a internet, né, ela praticamente já está acessível em grande parte dos dispositivos, e hoje criar um site você tem que considerar então todos os dispositivos. Então atualmente os sites que são desenvolvidos e criados, eles acabam compreendendo uma gama de dispositivos, e existem configurações para que os sites possam ser trabalhados e vistos aí em qualquer dispositivo, né? Um tempo atrás, há anos atrás, uma década praticamente, né, a gente tinha uma dificuldade muito grande em encontrar alguns sites, né, quando ele tentava ver eles em um dispositivo móvel, né, e isso às vezes prejudicava muito. Por quê? Porque o usuário tinha que ir até um computador ou um notebook para poder conseguir acessar aquele site com a visualização correta. Por quê? Porque no smartphone bugava, né, na concepção aí da galera, né, o tal do bug, quando na verdade não é um bug, é uma questão de uma configuração, parâmetros que não foram utilizados na codificação do site através do navegador e, claro, por sua vez, nos dispositivos móveis, tá? Então, de uma certa forma, isso aí também é um assunto que a gente vai estar falando aí em uma aula específica, tá bom? Então, continuando, linguagem de programação e de máquina. Olha, falar isso aqui, eu não vou me aprofundar também muito, né? Mas eu vou deixar aqui um conceito bem básico sobre o assunto para a gente saber exatamente o que é uma linguagem de programação, o que é uma compilação e o que é uma linguagem de máquina. Tá? Primeiramente, a linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem de alto nível. É uma linguagem que é utilizada para criar programas, criar sistemas. Né? Se trabalha variáveis, se trabalha inúmeras informações nesse contexto. E no exemplo que você está vendo, temos aí Java, Pascal, temos PHP, temos Python e muitas outras. Tá? Então vamos lá. E o que é a compilação? Né? A compilação nada mais é do que um procedimento de interpretação do sistema operacional da linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível. Aí vocês perguntam, peraí, deixa eu ver se eu entendi, professor Enzo. Você vai entender agora quando eu explicar o que é a linguagem de máquina. Tá? A linguagem de máquina, pessoal, é a linguagem do computador. É a linguagem que o sistema codifica e entende. Né? É uma linguagem mais fácil para o processador calcular, relacionar, né, os processos. Então, como é que funciona? A linguagem de programação é uma linguagem de alto nível e a linguagem de máquina é uma linguagem de baixo nível. E o que é a compilação? É a interpretação dessa linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Por quê? Porque na íntegra, as pessoas que fossem programar, trabalhar com linguagem de máquina seria quase que impossível, porque se trabalha com conjuntos binários, zeros e uns, então é uma coisa muito louca entender isso, né? Uma letra é um conjunto de zeros de um número é um conjunto de zeros de um arquivo, qualquer arquivo é um conjunto binário, então isso aí é uma coisa meio complexa para grande parte dos usuários. Então foi aí que teve a necessidade de criar as linguagens de alto nível, as linguagens de programação, que servem aí para você desenvolver programas, desenvolver o entendimento sobre o assunto. E aí vocês perguntam, professor, então como é que a máquina vai interpretar a linguagem de baixo nível se eu vou estar programando uma linguagem de alto nível? É bem simples, através do processo de compilação. Tá? Então, a compilação nada mais é do que editores, programas que vão estar compilando a linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, fazendo com que fique mais fácil aí o entendimento da máquina para reconhecimento dos programas, a criação dos programas. E não vai ser muito diferente do que vamos falar já já, que é sobre as características de uma página, né? Ou seja, das páginas da internet. E essas características, elas estão ligadas com o assunto que a gente estava falando ainda há pouco. As características da página da internet, temos aqui inicialmente a estrutura de página, né, que é desenvolvida através do HTML, que vamos conhecer aí a fundo quando estivermos criando aí sites, e o estilo da página também é importante, que é a visualização. Tá? Olha, só para você ter uma ideia, a estrutura da página é o que você está vendo, né? Ou seja, é o conjunto de informações, os textos, as imagens. Porém, se elas estão bonitinhas e interessantes no seu ver, se quando você clica com o mouse e aponta, ou quando você faz algum procedimento utilizando o mesmo,
Tá? Isso só ocorre aí por causa do CSS, ou seja, pelo estilo. Então quem cuida do estilo de uma estrutura, de uma página, é o CSS, tá? E a estrutura é o próprio HTML. E o comportamento, né, os recursos comportamentais da página é através do JavaScript, que não apareceu porque eu sem querer aqui no meu slide, eu coloquei a imagem aqui, ficou em cima aqui da expressão. Mas a expressão é JavaScript, tá? Então o comportamento do site é determinado pelo JavaScript. Então vamos lá, com base no que falamos de linguagem de programação, falamos sobre a estrutura, as características da página, das páginas em si, que é a estrutura, estilo e também no caso dos comportamentos. Agora vamos falar sobre linguagem de marcação. Espera aí, professor, você falou ainda há pouco sobre linguagem de programação. O que de fato seria a linguagem de marcação? Olha, vamos entender uma coisa, que linguagem de marcação não é linguagem de programação. A linguagem de programação, você vai estar programando, criando, né, sites, né? Então, criando programas, né, de alto nível, uma coisa bem interessante, pequenos, médios ou grandes programas, gestores, né, por assim dizer, de alguma coisa. No caso, a linguagem de marcação é uma linguagem, tá? No caso, a principal delas é o HTML, que consiste em criar estruturas, né? Ou seja, dar formato para expressões serem identificadas e interpretadas pelo navegador. Imagina você criar um texto, né? Um texto que você quer colocar um título no texto, né? Você quer colocar aí alguns efeitos de estilo, como um negrito, um itálico, né? Um taxado, sublinhado, aqueles que a gente conhece pelos processadores de texto que a gente utiliza, né? Então, quando a gente faz isso aí, a gente praticamente está formatando, né, um texto, um trabalho, poderia ser um trabalho acadêmico, poderia ser um trabalho escolar, que seja, né, um trabalho qualquer, um documento profissional, um memorando, uma ata. Então, toda vez quando digitamos algum texto e quando inserimos alguma imagem, né, geralmente essas ações elas são formatadas por você como usuário nesses programas processadores de texto, assim como outros programas também, tá? Só que é interessante que quando se fala de uma linguagem de marcação, é bem idêntica à ideia. É quando você tem um texto que não é formatado e a marcação em si é a definição desses estilos, dessas organizações no texto, né, no exemplo, né, de uma página, de um texto, né, para que seja identificada pelo navegador. Então, de uma certa forma, você pode digitar um texto, o navegador não vai entender. Mas quando você usa a marcação em si, né, que a gente vai conhecer mais tarde aí através do HTML, que é ela em si que gera essa marcação, é como se você estivesse dizendo que, olha, negrito é negrito, né? Porque não basta você dizer, eu quero essa palavra em negrito, e achar que o navegador vai entender. Então, o negrito será negrito quando você utilizar uma marcação, tá, pelo HTML em cima da palavra que você quer em negrito. Então, você vai perceber que esse lance de Hypertext Markup Language nada mais é do que o HTML que vai determinar a marcação das informações em uma página, para que o interpretador possa entender essa página e apresentá-la, tá? Então, como você pode ver aqui no conceito, necessita de um interpretador, um navegador, para ler suas marcações, ou seja, informações legíveis para dispositivos. Uma das linguagens mais usadas, né, mais utilizadas aí é o HTML. Não se preocupe que isso aqui a gente vai entender bem melhor à frente, tá? Então, vamos identificar demonstrando esses parâmetros aí para você, só para você ter uma ideia, tá bom? Então vamos lá, quando a gente trabalha com um texto qualquer, deixa eu só pegar um exemplo aqui rapidinho. Deixa eu ver que eu separei um exemplo aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, certo, bora lá. Bem, aqui tem um exemplo clássico do que eu estava falando, né? Quando a gente digita um texto, né, geralmente temos a necessidade de tentar organizá-lo, né? E aqui temos um texto que fala sobre HTML, é um texto que eu peguei da internet, tá? Eu não estou lembrado aí de onde foi o texto que eu peguei, mas vamos supor que eu queira organizar todo esse texto. Então, esse texto aqui, se eu fosse utilizar através de um programa como o Word, né, que é o processador de texto, eu estaria utilizando aqui as opções de colocar em negrito, né, como você pode ver, ó, colocar aqui essa palavra que é a informação em negrito, ó. Pronto, está em negrito. Ou então colocar em itálico, ou colocar sublinhado, ou taxado, e por aí vai. O que você está fazendo aqui é formatando o texto, tá? Definindo aí como esse texto vai se comportar, tá? E você percebe que aqui temos um texto bem exagerado, né, em questão de formatação. Eu fiz de propósito mesmo para a gente exemplificar. Temos palavras em negrito, temos palavras com uma cor definida, entre parênteses aqui. Temos uma expressão em negrito, itálico e sublinhado ao mesmo tempo. Temos uma outra expressão aqui que é o nome do Tim Berners-Lee em
negrito, e temos aqui uma expressão toda em negrito na cor azul aí um pouco mais escura. Então isso aqui chamamos de formatação, tá? Aí que está o grande lance. Quando a gente digita uma página, quando a gente digita um conteúdo para uma página na internet, você não pode digitar ela diretamente assim, tá? Você tem que digitar ela utilizando marcações para que elas venham se tornar assim, tá? Vamos posteriormente, numa outra aula, trabalhar em cima desse contexto para você entender o que eu estou dizendo. Vamos fazer com que uma página da internet, que você veria dessa forma, você vai perceber que ela não foi processada em um programa como o Word, mas ela foi gerada através de linguagem, né, de marcação, utilizando HTML, para que todas as partes que você que o programador em si julgou necessário, né, desenvolver, tá? Então vamos estar conhecendo posteriormente como é que funciona, né, esses tipos de parâmetros, tá bom? Então é isso aí, pessoal, o conteúdo que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a questão de conceitos e informações básicas para a criação de sites. Temos aí isso aí como base, tá bom? Então vamos estar trabalhando de uma certa forma na prática os demais conteúdos a partir das próximas aulas. Então acompanhe aí no canal, né, vão seguindo aí, né, o canal, as informações, né? Se você gostou, você dá um cliquezinho lá no like. Se não tem nenhum problema, se você tem alguma dúvida, uma informação a mais, pode ficar à vontade para comentar. Estamos aqui para se ajudar, né? Sou professor, mas é aquela história, muita coisa a gente sabe, outras coisas a gente não sabe, e a vida do professor é sempre se informando, né? E a gente sempre está se atualizando aí para poder ter informação. Então qualquer coisa aí podem ficar na boa aí, falando aí, compartilhando suas informações, ou então no caso aí tirando dúvidas aí, apresentando as mesmas, tá bom? Então é isso aí, pessoal, até a nossa próxima oportunidade. Foi um prazer aí estar trabalhando com vocês essa aula, né? Qualquer coisa aí estamos aí, tá? Um abraço forte para todos.